trabalho há 20 anos com terceira idade e agora nós estamos iniciando esse projeto aqui na Universidade Positiva. Eu queria falar bem rapidinho, só um acréscimo aí que o professor Pio falou, que realmente muito obrigada pela sua palavra, que pôde dar uma caminhada aí no movimento da história da humanidade. E a nossa última página do folder, ela vai falar, gente, eu resumi em 3 pedacinhos bem pequenininhos, mas são pesquisas de plataformas, de estudos acadêmicos, científicos, bem embasados, e ela vai falar isso, que a Universidade da Maturidade, ela estimula a busca pelo novo, pelo desafio, pela criatividade, alimentando a alma e o corpo com novas ideias e informações, trocando ideias e experiências e aprendendo. Os participantes melhoram a qualidade de vida, além de integrarem-se e atuarem socialmente. A qualidade de vida, as últimas pesquisas, professora, apontam exatamente isso, viu, gente? Que ela engloba os aspectos afetivos e familiares, prazer e conforto, de colocar em prática as ideias próprias. Assim, as pessoas conquistam longevidade e qualidade, atrelando otimismo vital e vigor científico. Então, vou apresentar para vocês, daqui a pouco o programa, vocês vão ver que tem a atividade física, atividade espiritual, a atividade intelectual. Então, tudo isso, no que a gente mais gosta, o que a gente nem pensa tanto, mas que possibilita um ânimo de viver, não é? Porque eu digo, professor, que nos meus próximos 300 anos tem coisa que eu quero fazer, não vai dar tempo, mas tem um monte de coisa que eu quero fazer. Então, nesse sentido, o movimento, gente, tem um movimento de universidades da terceira idade, isso já tem, assim, no Brasil começa nos anos 70, na USP. Então, eles têm pesquisas que falam disso, a importância, né, da gente que vai tendo mais idade, estar próximo às universidades, com as pesquisas, com o novo. Então, isso estimula, né, nesse sentido, os movimentos da universidade da terceira idade, com ênfase na multidisciplinaridade, em saúde física e mental, e em questão de integração e interação social. Mostram acréscimos na expectativa de vida com qualidade. O Sr. Pio falou da questão do senso de ação voluntária, né? Então nós vamos ter um pessoal aqui falando disso, gente. O voluntariado, antes ele começou com uma coisa de você ajudar, né? Mais assistencialista. E hoje, o voluntariado, ele fala da gente ter um ato cívico, de cidadão, de poder ajudar, né, as pessoas a dar um passo, adquirir independência, isso quando pode. Eu vou apresentar para vocês a Universidade da Maturidade, o P Maturidade. Por que o nome Maturidade? Então a gente esteve pensando exatamente nisso. O nome Maturidade, ele é um nome moderno. Veja só, maturidade não existia na Bíblia, né? Eu até liguei para o pastor Roberto para ver se a minha pesquisa estava certa. E realmente, o nome que a gente tem lá é sabedoria, né? E daí a gente pensa assim, universidade de sabedoria, né? Quem quer ser sábio? Né? Essa coisa de sábio, aí que coisa, né? Não é uma coisa muito bacana. Mas, gente, quem quer lidar bem com as coisas que acontecem na vida? Não é? Consigo mesmo, com as perdas físicas, afetivas, com um amigo, com um primo, com um parente. Isso a gente quer, não é? Lidar bem com as coisas que acontecem na vida. Então, nesse sentido, surgiu o nome Universidade da Maturidade. Vocês vão ver lá no folder, a gente tem alguns módulos e eles são minimamente o início de algumas coisas que a gente vê que dá muito certo, né? Então, nome, ele tem alguns núcleos, né, pensados em algumas coisas bacanas, e tem um pessoal aqui que já me acompanha nos últimos 20 anos, né? A gente vê que essas coisas dão certo. Olha só, atualidades, né? Então, gente, vocês vão ter, eu vou distribuir para vocês depois, vocês pegam lá fora. Nós temos um monte de palestras e elas são
a partir dos interesses que eu dei uma pesquisada com o povo, tá bom? A gente vai ter, olha, medicina e longevidade, Crisocemia, a primeira palestra, fotografia, o idoso e a mobilidade urbana, vai vir o pessoal aqui do Detran, atividade física e benefícios à terceira idade, a gente vai ter o idoso e a lei, a questão do que vestir. Gente, nós vamos ter uma palestra sobre a questão da espiritualidade. Vocês sabem que a espiritualidade ela é vista pela ONU como um fator de humanidade, é isso, pastor? Uma coisa importante para a gente poder ter, né, humanidade. Olha que coisa, né? Uma coisa tão moderna. Então, mas a religião ela tem um fator importante para o homem. Vamos falar da questão da jardinagem, benefícios do alongamento, alimentação, cuidados com a visão, música e os encantos da expressão, né? Então, a gente vai ter também um seminário, né, sobre a arte de viver aqui com a Anitta Zipin, que é do Centro de Letras, Academia de Letras José de Alencar. Nós vamos ter um monte de coisa bacana aqui. E essa é algumas palestras. As palestras, elas acontecem, a qualidade, sempre na segunda-feira, das 4 às 5, e elas são sem custo. Aí nós vamos ter informática. Ai, meu Deus, não gosto de informática, esse negócio tão ruim, mas, gente, a gente vai ficando, né, semi-analfabeto daí. Tem que aprender um pouquinho, perder o medo. A professora é muito bacana, a Patrícia, não é? Então, o pessoal que tem aula lá com a, né, Carmen? Patrícia é boa, né, de dar aula, não é? Muito boa. Introdução à informática e depois a gente vai ter aprimoramento, né? Porque a gente nunca para de aprender. E aí nós vamos ter núcleo de psicologia, aprimoramento pessoal. Gente, o pessoal que já me conhece, sabe da minha aulinha, que é sobre algumas coisas bem básicas do dia a dia. Estou achando aqui, vou botar aqui. As minhas aulinhas, elas falam sobre alguns livros que são bem populares, que é bem fácil de você adquirir. Se você não quiser, só vem na aula que a gente discute. Essa primeira aula desse ano, a gente falou dessas coisas que aconteceram no começo do ano até agora. Charles Hebdo, que negócio é esse, né? Os prós, os contras, essa coisa de explodir, né, o jornal. Então, tem gente que sabe muito, tem gente que nem sabe. A gente pode apresentar algumas ideias de algumas pessoas teóricas sobre isso e discutir, mas também tivemos o carnaval, os temas, tanta coisa que a gente pôde aprender, né? E também tivemos o Oscar, olha só esse Oscar, né? Quando começou, alguns filmes, o que ele pode trazer para a nossa vida. Então, essas coisas que estão aí, a gente pode discutir. E daí, a gente leva essas coisas, né, na minha aulinha para casa. Você pode ir lá depois dar uma olhadinha, pode comprar o livro, né? Então, dessa forma, são as minhas aulas. Esta aqui é a retrospectiva do ano passado. Esse ano vamos começar outra coisa. Nós temos um módulo, vamos lá, aprimoramento pessoal, depois a gente tem espiritualidade, né? Então nós vamos ter depois uma ação de graça com o pastor Roberto, e a gente vai poder falar como é que está essa questão, né, do lado espiritual na atualidade, independente de qualquer religião. Vamos pensar como é que está isso, né? Depois, oficina de memória. Gente, como o Pio falou, a memória é como músculo e como coração, ela deve acompanhar a gente até o último suspiro. Então, eu trabalho oficina de memória com crianças e trabalho com terceira idade. Atenção para você reter e para você evocar. Então, isso é bem legal. Quem faz oficina de memória aí diz que gosta. Vamos lá. Aí a gente tem dança, vai ter o Júnior, que ele é parceiro do tal Carlos Jesus, uma pessoa bem animada, né? A gente vai ter línguas, né? Então vai vir o Beto, daqui a pouco ele está aí, tem o pessoal que ama o Beto, ele vai estar bem trabalhar, bem acostumado a trabalhar com terceira idade, inglês para viagem, depois a gente vai ter o espanhol, né? Vamos ter daí francês, vamos ter também italiano. Vamos aqui, né, completando. Música, nós vamos ter então coral, já tem um monte de gente inscrita, e nós vamos ter uma surpresa, daqui a pouco vai ter uma apresentação aqui. Pintura, né, com Paulo,
com o Carlos, que é uma pessoa que trabalha muito com isso, teatro com a Rafaela, que é bem bacana, essa coisa de poder se expressar, não é? Aí nós vamos ter hidroginástica, gente, e a hidroginástica tem que ser lá no campus, porque não tem como a gente ter aqui no centro, né? Então tem que ser lá no campus. E a gente vai ter aqui o alongamento, o leque, né? E nós vamos ter também a Brissane, ela vai dar alguma coisa de ritmo, né? Daqui a pouco ela vai fazer uma brincadeira com a gente. E também essa coisa da gente trabalhar todo esse tônus muscular, né? Uma coisa importante. O alongamento, gente, eu trouxe para cá porque é muito ruim, a gente vai perdendo a flexibilidade, a gente tem que pedir, amarra aqui meu sapato, pega ali a minha bolsa, vai ficando muito triste, né? Então essa coisa não é uma coisa bacana. Depois musculação, que vai ser lá no campus MTV, e a gente tem um passeio mensal. Então eu trouxe para vocês aqui o primeiro, que vai ser o nosso, a rota italiana. Meus passeios são assim, o pessoal gosta, né? Neide, é bom, né? O pessoal gosta, né? Cadê a Zeila? Diz que é bom, né? Então a gente começou, o pessoal pediu, eu escuto, isso já tem quase 3 anos, a gente faz um roteirinho, eu vou dar se vocês quiserem dar uma olhada e passar, né? Pode ligar. E então, dessa forma, nós temos esses projetos para o nosso início de curso. Busca pelo novo, pelo desafio e pela criatividade, não é? Então a gente pensa nisso, vamos lá ver se tem alguma coisa que me interessa, vamos fazer essa coisa. Cansou de fazer essa coisa, vai fazer outra coisa, não é? Trago ideias, também é uma coisa bem bacana, né? Integração, a gente conhecer pessoas, trocar ideias, é isso que eu vejo na minha aula, a gente poder se manifestar. Isso é algo que acaba acrescentando, a gente vai para casa pensando, né? Qualidade de vida, né? Então isso aponta as pesquisas mais recentes, envolve os aspectos afetivos e familiar, o prazer e o conforto, religiosidade, ideias próprias colocadas em prática, né? Longevidade e qualidade de vida, é isso que a gente vai buscar aqui. Então, essa é a minha pequena apresentação, porque a gente tem mais coisas aqui. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tudo certo? Depois pode pensar um pouco, procurar a gente, nós vamos estar ali fora para explicar de novo. Aqui a gente tem as primeiras palestras, que vão ter na segunda, das 4 às 5, né? Sem custo, e estão todos convidados, venham, porque são coisas muito bacanas. E, gente, eu vou agora apresentar para quem não conhece a Anitta. Ela é uma pessoa maravilhosa e uma pessoa com muitas ideias, sabe? Eu converso com ela, eu chego em casa, eu tenho que pensar, peraí, muitas coisas, né? Então tem o Centro de Letras do Paraná, esse Centro de Letras do Paraná tem 5 braços e um é a Academia de Letras José de Alencar, no qual a Anitta é presidente. E essa moça vai fazer um seminário com a gente sobre escrita. Ela já vai apresentar. E isso vai, assim, revelar coisas importantes que a gente nem imagina que existe. Mas antes disso, eu quero dar para você, porque ela deu para mim e endereçou para vocês. Então, eu tenho que fazer bem a tarefa, né? A gente estava conversando, né? E fazendo uma reuniãozinha. E daí a Anitta levanta, anda para cá, anda para lá. Vamos ver se eu lembro, hein, Anitta? Ela diz assim, anda para cá, anda para lá, ela diz: usa o tempo na palma da mão. E ele, muito sábio, escorreu em busca de emoção. Toma, leva para a sua terceira idade, leva para a sua universidade de prematuridade. Eu rapidamente peguei, né? Então, passo a palavra à nossa querida, sábia Anitta.